A canção do Hombre Omelete esconde segredos bastante inquietantes. O que Upwards escondeu na cafeteria? Qual é a verdadeira receita do biscoito? Mas ainda mais importante, o que aconteceu com esses três personagens? Preparem-se, amigos, porque o que vamos descobrir hoje não vai deixar vocês dormirem. Para quem não conhece Dark Pulse, estamos falando de um jogo de terror onde temos a Upwards, que é a empresa que usa personagens, músicas e cenários coloridos para esconder coisas muito mais sombrias dentro de suas instalações. Nesse jogo, assim como em muitos desse tipo, é preciso resolver enigmas e quebra-cabeças, e entre eles encontramos o mais perturbador de todos: preparar um biscoito, mas não é qualquer biscoito. Na cafeteria, a música do Hombre Omelete nos diz como prepará-lo. Parece um enigma normal, até que você começa a relacionar a receita com os cartazes que encontra pela cafeteria, os monstros e os supostos ingredientes. E é que, se vocês analisarem bem, a cafeteria não é exatamente um enigma. Na verdade, parece ser uma cena de crime. A música aparece apenas como um guia, mas na verdade a receita é estranha e perturbadora demais. Porque se você pensar bem, os ingredientes com os quais preparamos o biscoito parecem estar conectados a alguns personagens dentro do jogo. Mas o mais estranho é que quando o biscoito fica pronto, o efeito que ele provoca é de alucinação. Mas por quê? Se supõe que só se usam amoras, banana e chocolate branco. E algo fundamental é que a música não aparece de uma só forma. Ela tem 3 versões. A primeira soa como uma música infantil normal e muito grudenta. A segunda já parece um pouco mais estranha, porque se repete demais. Como se o jogo quisesse fixar a melodia na sua cabeça. Mas a terceira é a chave de tudo. Aí já não parece mais uma simples música. Nessa versão, já temos a suposta receita do biscoito de mirtilo, banana e chocolate branco. Parece que a primeira te distrai, a segunda te condiciona e a terceira te dá instruções. Por isso, precisamos olhar o vídeo do Hombre Omelete de outra forma. Ali aparecem 3 figuras ao lado dele, uma menina, um menino e um gorila. Todos parecem felizes, como se fizessem parte de um comercial para crianças. A música soa alegre e tudo parece seguro, mas essa é a versão que Upwards quer que vejamos. Porque quando chegamos aos cartazes da lanchonete, esses mesmos personagens já não contam a mesma história. Se vocês prestarem atenção, são os mesmos personagens do vídeo aparecem felizes, mas na lanchonete aparecem machucados e muito assustados. Isso porque o vídeo não mostra o que realmente aconteceu, é apenas uma mentira que a Upwards usou para esconder a verdade. Antes de analisar os pôsteres, precisamos saber quem são as 3 criaturas que aparecem atrás deles. Chompy Chase. É o cachorro monstruoso da instalação, ele é enorme, agressivo e tem dentes perigosos. Dinky Drinky. É uma mascote da Upwards, com aparência infantil, mas com um corpo muito mais grotesco e conectado com o ambiente. E Fortune Dweller, que é uma entidade agressiva. E é que Chompy, Blink e Fortune Dweller não apareceram nos pôsteres por acaso, são criaturas importantes do jogo. E cada uma parece se conectar com um dos personagens como se estivessem contando o que aconteceu com cada um. O primeiro pôster é da menina. Ela aparece com amoras azuis. Na receita normal, as amoras são o ingrediente que dá cor ao biscoito. Mas no pôster, ela não parece feliz. Ela tem os olhos vermelhos, o vestido rasgado e uma marca no braço como se algo tivesse mordido ela. E bem atrás dela está Chompy Chase com a boca aberta. Ao que parece, Chompy pode estar ligado ao que aconteceu com a menina. Talvez ele tenha mordido ela para que obedecesse às instruções de Upwards. Com o gorila acontece algo parecido. Ele aparece com bananas. E a banana é a base do biscoito, como a parte principal da receita. Mas o gorila não parece feliz. Na verdade, ele parece assustado. E ao fundo aparece Bink, escondido na selva. Isso poderia sugerir que a carne do gorila foi usada no lugar da banana como base do biscoito. E com o menino, a conexão é ainda mais clara. Ele aparece relacionado ao chocolate branco, que é a cobertura do biscoito.
Mas assim como a menina e o gorila, ele tem os olhos vermelhos, uma cicatriz e o cabelo bagunçado. E atrás dele aparece Fortune Dweller. E temos que lembrar que esse monstro está relacionado aos olhos, e o único ingrediente que falta é o chocolate. Então, se Fortune Dweller aparece atrás do menino, isso nos indica qual parte dele foi usada para a receita. O jogo não nos diz diretamente o que aconteceu com a menina, o gorila e o menino, mas deixa um padrão muito claro. Cada personagem foi usado como ingrediente. E tudo isso se conecta com o Sol Maligno. Vocês já se perguntaram por que um sol malvado? Pois vejam, no teatro o Sol primeiro aparece como um amigo inocente e infantil. Mas quando o verdadeiro rosto de Upwards é revelado, sua expressão muda, como se houvesse algo que eles estão escondendo. Por isso ele aparece nos pôsteres vigiando por trás dos personagens, como se representasse a falsa versão de felicidade que Upwards usa para encobrir o que fez. E aí, a receita se divide em duas: a bonita, com mirtilo, banana e chocolate branco. E a sombria, que leva extrato de chompi, carne deteriorada e óleos. Então, se juntarmos tudo isso, vemos que a menina está conectada ao mirtilo, a cor da receita, e atrás dela aparece chompi. Depois, encontramos extrato de chompi ocupando esse mesmo lugar. O gorila está conectado com a banana, que é a base do biscoito. E no pôster dele aparece Pink. Na receita real, essa base de banana, na verdade, é substituída por carne deteriorada de gorila. E o menino está conectado com o chocolate branco, a cobertura, pois atrás dele aparece Fortune Dweller. E o chocolate, que seriam os olhos do pequeno. E vários desses ingredientes não estão à vista, eles estão em áreas onde apenas pessoal autorizado pode entrar. Mas como? Por quê? Se são apenas biscoitos, não acham? Aí entra o Hombre Omelete. Ele não parece um monstro, na verdade, é mais como uma mascote simpática que canta, sorri e te guia, para que ninguém desconfiasse das atrocidades que Upwards estava cometendo. Além disso, algo que muitos ignoraram completamente é que, justamente quando você já tem os ingredientes para o biscoito, durante o processo acontece algo muito suspeito. Você escolhe o que colocar e ativa a máquina. Ok, até aqui tudo bem. Mas o biscoito não é finalizado na sua frente. Ele entra em uma área que não vemos, como se a parte mais importante do processo tivesse que ser escondida. E isso, meus amigos, não acho que seja algo bom. Porque se a receita fosse normal, não haveria nada a esconder. Eles nos deixam escolher os ingredientes, mas nunca nos deixam ver o que colocam no final. E quando finalmente comemos o biscoito, o jogo praticamente confirma que não era uma comida normal, porque o personagem não só fica tonto ou se sente mal. Ele começa a ter alucinações e acaba perdendo a consciência. E dentro dessa alucinação, o biscoito aparece com olhos e tenta nos atacar. Esse detalhe é muito estranho, se você quer saber minha opinião. Porque a cobertura escura que encontramos antes também eram olhos, e o menino do pôster estava conectado com Fortune Dweller. Então, o que foi que realmente fizeram a gente comer? Bem, meus amigos, essa teoria não surgiu do nada. Realmente temos pistas. E até agora, temos uma música que dá uma suposta receita. Temos 3 ingredientes. E curiosamente, também aparecem 3 personagens no vídeo, 3 pôsteres bem estranhos e, claro, 3 monstros. Depois, o biscoito é terminado fora de cena. Isso nos provoca uma alucinação e ele aparece com olhos. Então, a música do Hombre Omelete talvez nunca tenha escondido a verdade. Talvez ela só estava nos contando todo o crime, mas como se fosse uma música infantil. O pior é que, se estivermos certos, então nós não estávamos só resolvendo um simples enigma da lanchonete. Acabamos repetindo aquela receita horrível. O jogo nos obriga a procurar os ingredientes, a música nos diz qual usar, os pôsteres parecem nos avisar o que aconteceu com esses personagens. E mesmo assim, seguimos a receita até o final. Upwards não só escondeu um crime aterrorizante, ele transformou isso em uma música e em um biscoito. E nós comemos as provas. O mais doentio é que tudo esteve diante de nós desde o começo. Então, me digam, o biscoito nos fez alucinar? Ou só nos mostrou o que realmente comemos?
Vamos ler os comentários de vocês e nos vemos no próximo vídeo.